Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 30 de agosto de 2021, 19 horas. E essa é uma live dos desafios do DPO, hoje com o nosso convidado especial, o DPO Plus, Carlos Fraga, que vai falar um pouquinho sobre o desafio do DPO na área de trabalho dele. Eu só vou deixar aqui bem setada a expectativa que essa é uma fake live. O que é uma fake live, Silvia? Nós gravamos essa live no sábado, porque o Carlos teria um compromisso na segunda noite, então essa live, ela não é uma live, ela é uma fake live, ela foi gravada, está sendo disponibilizada agora como estreia para vocês, mas fiquem tranquilos, estarei com vocês no chat para a gente trocar informações aqui sem problema nenhum. Vou estar com vocês ao vivo, só que pelo chat, porque vai estar sendo passado o conteúdo gravado. E como sempre, deixa o like para a gente, coloca se você é super engajado, se você é novato, então se você já é engajado com a gente, já assistiu algum dos nossos conteúdos, coloca lá hashtag engajado, engajada. Se você é a primeira vez que está vendo um conteúdo nosso, coloca hashtag novato ou novata para a gente conhecer você. E não esquece de deixar o like, porque as redes sociais, elas entregam apenas para 3% da nossa audiência a notificação que nós estamos em live. Então, se você apertar o like e se você compartilhar esse link, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo incrível. Toda segunda-feira nós fazemos, então, o desafio do DPO e eu trago um dos nossos alunos formados do DPO Plus para eles contarem como está sendo o desafio dele lá no campo de batalha, lá trabalhando mesmo, adequando as empresas. E hoje a gente tem um mega especialista, ele é da Polícia Civil, já aposentado, mas da Polícia Civil, trabalhou na inteligência, então ele tem muita coisa legal para falar para a gente. Primeiro, Carlos, antes de você começar a contar os seus desafios, conta um pouquinho para o pessoal sua experiência anterior, sua formação, para o pessoal entender toda a sua expertise. Carlos, para mim, congelou você. Deu uma travada aqui, mas eu vou conversar com vocês. Já deu, Os vai. nossos desafios, como DPO, parte do nosso próprio ser. Nós impomos limites nossos que a gente já conseguiu ultrapassar há muito tempo. Nós não estamos começando agora, né? Então, eu sempre trabalhei como um consultor, né? O policial, ele é um consultor, tá? Embora ache que ele vai resolver todos os problemas, e não é assim. Pelo contrário, ele cria mais problemas. E como consultor, eu criava mais problemas, tá? Porque eu dava as más notícias. Os diretores das empresas que eu trabalhava, era interessante, falavam: eu não tenho nada contra o senhor, não, mas o senhor só me traz mais notícias e gastos. Então, existe uma resistência. Eu sempre trabalhei com uma resistência interna. E o maior desafio que eu encaro hoje do DPO, tá, é a resistência. Porque, primeiro, é difícil você conseguir um serviço. Tá, você consegue serviço porque o sujeito pensa que é uma coisa, um príncipe encantado está indo lá salvar ele. Não é. Esse príncipe encantado é feio, tem verrugas, ele não vai te dar boas notícias, ele não vai te chamar de bonito. Então, nós vamos ter aquela resistência do sujeito que ele sempre fez há 20 anos algo achando que ele estava certo, ou até mesmo estava certo, e de repente alguém, a lei, obriga ele a fazer diferente. Então, ele vai resistir. É normal, somos seres humanos. Então, nós, como o professor Hudson e a professora Silvia falam muito, nós somos comunicadores. Nós vamos ter que argumentar, nós vamos ter que trazer à baila a ajuda deles. Basicamente, quem vai fazer a adequação são eles, são os nossos clientes, eles que vão se adequar. Nós vamos dar os caminhos, nós vamos utilizar meios que possam convencê-los disso e tentar que não doa tanto. E isso geralmente dói quando eles deixaram isso para depois, que é o nosso caso. A realidade é, eu trabalho e presto serviço para multinacionais imensas, que estão no planeta todo. E nenhum deles eu estou oferecendo o meu trabalho, porque eles já fizeram isso lá em 2017, A gente está com um probleminha de novo, na Carlos. Europa.
Ah, Deu congelou? uma travada de novo. Tá, é. Vamos lá, Então, eles fizeram em que ano? eu não entendi. Eles fizeram em que ano a adequação que você estava Em falando? Eles fizeram? 2017. Em Olha, 2017, eles já estavam se adequando, porque na Europa, desde 2014, né, a GDPR já estava começando a tomar vulto. Quando ela entrou passou a ser uma lei eficaz em 2018, as empresas aqui no Brasil, as grandes, todas já estavam se adequando. Então, eu não tenho entrada nessas empresas, porque elas já foram adequadas. E por times grandes, talvez até pessoas, provavelmente lá da Europa, estavam vindo aqui. Agora, nós vamos trabalhar com quem? Eu estou trabalhando com pequeno e com médio empresário. Eu estou lidando com pequeno e média associação. Tá? E, por incrível que pareça, eu estou tratando, fazendo adequação de empresas que ainda trabalham com papel. sim, isso é muito legal você falar, porque existe como um mito no mercado que só os sistemas têm que ser adequados. Eles esquecem que o papel também tem dados pessoais. Isso é muito legal você falar. Eu até comentei em uma live que a gente fez semana passada, que eu fui com o professor Davis em uma empresa, e a pessoa deixou a gente sozinho na sala, cheio de cópia de documentos em cima da mesa. Nós ficamos uns 15 minutos ali dentro. Eu estava indignada e eles acham aquilo normal. E aí eu simulei com ele, eu peguei meu celular e falei assim: você quer ver um incidente de segurança acontecendo em tempo real? Ele falou: como assim? Eu peguei meu telefone, tirei levantei, né, e coloquei o telefone em cima da mesa dele, tirei cópia dos documentos que estavam ali em cima. Eu falei: eu acabei de tirar cópia de dados pessoais de pessoas que estão aqui em cima da sua mesa. Você deixou a gente aqui 15 minutos. Imagina se nós tivéssemos de má fé. Nós teríamos copiado todos os seus documentos. Ele ficou em choque, porque também na cabeça dele, a cibersegurança é apenas um ambiente cibernético, e a cibersegurança é no ambiente cibernético, mas a LGPD não abrangeria o papel também. E ele ficou em choque quando eu fiz aquilo. Eu falei: incidente de segurança não é só um ataque hacker. Incidente de segurança é qualquer compartilhamento ou tratamento indevido de dados pessoais. É isso que eles não entendem. Exatamente, exatamente. Eu me lembro na polícia, eu tinha que manter o inquérito escondido, fechado. Eu não posso dar acesso, porque aquilo é sigiloso. Então, Claro. eu trato do mesmo cuidado, os dados que tem de uma empresa, eu tenho que tratar com o mesmo cuidado. Eu tenho que levar em consideração que quem está ali é um concorrente, ele está querendo saber. A gente, no petróleo e gás, a gente chama deemed information. É aquela informação que o sujeito que conhece está passando. Ele vê um monitor, ele vê um gráfico, ele sabe que aquilo ali é. Então, até a posição das baias de trabalho, elas não podem, elas têm que evitar que as pessoas passem olhando e vejam. Por exemplo, o beacon, quando se faz uma perfuração, ela é online. Você está vendo o que está acontecendo na sonda. Então, um competidor chega ali e vê o beacon, ele está sabendo, poxa, esses caras estão conseguindo perfurar em 30% mais rápido do que nós. A gente vai ter que compensar isso, dar um preço diferente. Sabe o que a gente faz no beacon? A gente bota papel laminado, cortinas, para quem está de fora não veja. É simples. Quando alguém vai abrir uma porta, você tem que ter o controle de acesso. Você tem informação de papel, você tem informação visual, e descobre que a informação do hacker é uma delas. Tem tantas outras que você vai pensar: poxa, mas eu tenho cybersecurity maravilhoso, eu dou treinamento. Aí você chega, você vê o monitor lá da pessoa com um post-it com a senha. Não adiantou Sim, nada. Não sim. adiantou nada. Fora se a senha e o usuário for admin, né? Que é muito comum ainda, incrivelmente ainda é muito comum isso acontecer. Eu trabalhava eu fiz a instalação, não pessoalmente, né, eu acompanhei a instalação de uma empresa que tinha bunker radioativo, bunker explosivo, administrativo nas bases deles em Macaé. A, um furo de segurança que Houston notou é que as senhas das câmeras eram IPs sequenciais. Ah, Olha, eu falei, olha, isso é tão fácil de descobrir qual é o IP, você sim. fica rodando algoritmo, descobre o IP, daí a pouco você tem acesso a todas as câmeras de uma empresa.
Quer dizer, tem muitos detalhes que você tem que trabalhar, e não é só cybersecurity, é um pouco da pensar com maldade. Sim, Pensar com maldade. Se você pensar com maldade, você vai ser um excelente adequador, porque você vai fechar todas as portas. Eu não sim, entendo nada. Eu sou um usuário de computador, mas quando ele dá pau, ele dá pau. Eu peço a sim, alguém que saiba mexer. Agora, como usuário, eu sei tudo que dá para fazer com o computador. Eu imagino mil e uma tretas para fazer com o computador. Aí o pessoal fala, mas você usa o computador? Não, eu uso o telefone também. Quando eu quero uma informação, eu ligo para alguém. Eu não estou dando em minha informação, eu estou capturando informação. Então, os treinamentos que eu desenvolvi, até depois vou disponibilizar para a professora, é, eu faço treinamentos comportamentais. Né? Até ao atender um telefone, treinar as pessoas dentro da sua casa, te evita que dados sigilosos empresariais e dados pessoais sejam sim, fornecidos para um espertinho. Então, a sim. gente tem que crescer e abrir o leque de visão. A gente não pode ficar centrado só em TI. TI é o mais difícil. Tanto que ninguém faz adequação nenhuma se o TI não estiver junto. Agora, o Sim. TI é um dos pontos. O fator humano é o pior fator possível. É. É o pior fator É possível. Então, verdade. Sabe que outro dia ligaram aqui em casa e falaram assim: Olha, nós somos do Banco Santander. Eu queria falar com o fulano de tal e falou o nome do meu marido, né? Você poderia confirmar o CPF dele? Eu falei: se você está ligando do banco, você tem o CPF dele. Aí a pessoa desligou o telefone na minha cara. Ou seja, ele sabia que o meu marido morava aqui, mas estava querendo descobrir o CPF dele. E aí, se é uma pessoa desavisada, é do banco, eu vou confirmar para saber. Sabe, já coleta ali o CPF da pessoa. E isso cada dia é mais comum, golpes e mais golpes. Eu lembro uma vez, eu já usava engenharia social em 94. Eu lembro que eu estava atrás de um réu de um processo, Carlos, e aí eu liguei, e a gente não achava o cara em lugar nenhum, e eu descobri o telefone dessa pessoa. E aí eu liguei e falei assim: olha, aqui é da revista Veja, nós vamos enviar uma revista gratuita para você. Você pode confirmar seu endereço? A pessoa deu o endereço dela. E foi muito engraçado que quando o eu advogado preciso foi fazer a investigar. contestação, quando o advogado foi fazer a contestação, ele mencionou isso, que alguém tinha se ligado, se passando por alguém da revista Veja para conseguir o endereço do réu. E eu ri quando eu vi a contestação, falei, pô, os caras souberam que fui eu mesmo, né? E eu usava muito isso. A pessoa é muito ingênua. Para ganhar qualquer coisa, eu te dou todos os meus dados. Isso, olha, em 94 eu nem sonhava em trabalhar com segurança da informação. Nem existia. Meu Eu primeiro acho que computador não eu comprei em existe. 95. Verdade. Olha, professor, a, nós não, nós somos um pouquinho mais experientes, nós não somos da geração informática. Mas quem tem abaixo de 30, abaixo de 40, só sabe o computador. Só sabe o Sim, computador e acha que é a única coisa que existe. Né? Uma vez, eu estava trabalhando numa unidade policial, isso agora, 2010, eu acho, uma máquina de escrever. E tinha um gringo olhando para mim, o gringo, que era a delegacia de turista, tinha máquina de escrever e tinha computador. Aí o gringo ficou olhando assim, com o olho arregalado, o que, que foi? Eu nunca vi isso. Eu falei, rapaz, a primeira multifuncional, ela imprime, ela guarda e ela datilograma, e ela digita. é Aí tudo ele, muito rápido. é mais E não eficiente, você precisa de acabou, energia elétrica nem de internet para funcionar. não precisa de mais nada. Aí e você vai descobrindo que tem certas coisas, por exemplo, nós tínhamos uma segurança de informação lá, que tudo que o policial faz é sigiloso. Então, quando era a época do carbono, você destruía o carbono. Porque Sim, com carbono o sujeito sabia o que estava escrito ali. Era uma claro. informação policial, era um depoimento, podia matar o depoente. Né? O Sim, marginal podia matar o depoente. Então, sim. muitas coisas você tem que. Eu trouxe dessa visão da maldade, por assim dizer. Da visão analógica ainda. Eu sou analógico, eu sou bem analógico, mas eu uso o computador o dia inteiro. Eu sou um usuário Sim, ávido. Eu descubro tudo sobre qualquer pessoa, onde estiver, fora do país também. Aí eu descobri que tem muita coisa
que vai me ajuda, porque eu não estou mais trabalhando praticamente em inteligência, eu só estou fazendo adequação. Então, eu sim. sei todos os caminhos, como funciona. Eu sei que tem que dar treinamento até para a empregada do contratante, porque se ligar para a casa dela, para a casa dele, ela vai dar todos os dados. Ah, ele trabalha na empresa tal, agora ele só chega às 8 horas. Aí ele Isso. vai ser vítima de um falso sequestro, ele vai ser vítima até de um roubo, ou ele vai ser Sabe vítima. que na casa não tem ninguém ali protegendo. É igual o pessoal que viaja e coloca nas redes sociais, partiu viagem. Ó, a casa está vazia, todo mundo viajou. As pessoas Aí são muito ingênuas, né? eu nunca me conecto em Facebook nem nada para usar a internet de graça, que a internet não é de graça. Eu que estou Sim. dando meus dados. Não é Exatamente. coisa Quando a nenhuma. internet, quando o produto é de graça, quando o aplicativo é de graça, o produto é você. Deixa eu É, dar um passinho atrás, Carlos, você me falou de máquina de escrever, eu lembrei de um episódio de uma série, eu não sei se você já viu, uma série que chama Eu, a Patroa e as Crianças. claro. Acho que todo mundo já assistiu. E tem um dos episódios que a filha mais velha precisa fazer um trabalho, não lembro, um trabalho escolar, eu acho, e está com algum problema no computador. E o pai dela mostra a máquina de escrever para ela. E aí ela acha o máximo, ele explica para ela como funciona, ela acha o máximo e ela começa todo o trabalho de novo. E aí ela fala: pai, terminei. Depois de 4 horas eu terminei o meu trabalho. Aonde aperta para imprimir? Ela tinha datilografado sem pôr papel. E eu falei, nossa, que sacada genial. Quer dizer, ela fez todo o trabalho datilografando sem ter posto um papel, ou seja, 4 horas de trabalho perdido. Agora, onde é que imprimiu? Eu ria tanto. Falei, gente, a geração que não conhece como funciona uma máquina de escrever é incrível demais. E quando o sistema cai? Ninguém sabe fazer, nem segurar a caneta. Ah, Não deixa eu te sabe como contar uma escreve. história. Você vai chorar de dar risada. Essa é muito boa. Eu estava com o professor Davis numa padaria, e tinha que acontecer comigo com o Davis, né? Senão não ia ser tão legal. Estávamos numa padaria. Logo que acabou a pandemia e começou a abrir, lá em setembro, mais ou menos, a gente foi almoçar numa padaria. Chegamos lá, estava sem energia elétrica, né? Por qualquer motivo, estava sem energia elétrica. E aí nós sentamos no restaurante e o rapazinho veio e falou: pois não, então a gente quer almoçar. Ah, então, a gente está com problema, a gente está sem energia elétrica. Aí o Davis perguntou: mas a cozinha funciona a energia elétrica? Não, a cozinha está funcionando. Eu falei: então a gente pode almoçar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí eu ainda brinquei com ele. Eu falei: não se preocupa, não, a gente paga em dinheiro, vocês não vão precisar se preocupar com cartão, né? Porque eles não estavam conseguindo cobrar. Aí ele falou: ah, não, então tá bom. O que vocês vão querer? Aí ele trouxe o cardápio, né, para a gente lá plastificado, a gente escolheu o que a gente queria, e aí ele fez assim: ai meu Deus, eu não consigo anotar o pedido porque a gente faz eletronicamente. Eu falei: como assim? Calma, não, calma, essa é só o começo da história. Como assim? É que a gente faz no tablet e tá tudo sem energia. Eu falei: ué, faz a anotação Escreve. no papel, né, gente? Aí o gerente. O gerente falou: pois não, qual é o problema? Eu falei: o problema é que a gente quer pedir comida e ele está sem o tablet. Aí o gerente olhou para ele e falou: vem aqui, por gentileza. E chamou ele num canto, e aí veio ele, uma mocinha, e o gerente pegou o talonário e uma caneta e deu para a moça e falou: anota o pedido deles. Ela, juro por Deus, pergunta para o Davis. Ela pegou o talonário e a caneta e falou: mas eu faço o que com isso? Eu falei assim: não, isso não Isso está é acontecendo. anticato, cara. O Davis falou assim: Sil, eu dou aula disso. Todo dia eu falo que isso ia acontecer. Mas na minha cabeça era tipo daqui 10 anos, não agora. E a menina era bem novinha, deve ter uns 18 aninhos, assim, cara de novinha mesmo. Ela não sabe o que fazer com papel e caneta, ela só sabe mexer em tablet. É inacreditável. Aí eu fiz assim: anotar o pedido? Ela, como assim? Eu Mas falei: o que gente, é é só isso? você Como é que serve? anotar no papel o que a gente quer e levar para a cozinha. Ela não soube fazer, o gerente teve que fazer. Foi surreal, a gente devia ter filmado, porque era muito surreal o que estava acontecendo. Eu me vi tipo em 2050, sabe assim? O que eu faço com papel e caneta? Não sabe. Eu É entrei em uma choque. realidade. É uma realidade.
A minha esposa vive reclamando, o sistema caiu, não sei o quê, ai, que logo, eu não aguento mais. Aí ela, pior que eu estou fazendo aqui no papel, e eu passo as informações para as pessoas, o que eu faço? Como é que eu faço para abrir a planilha e botar isso? Não, você imprime e faz na mão. Mas eu não me lembro como é. Falei, poxa, você não se lembra como é que é? Você faz todo dia. O caminho você não se lembra. Quer dizer, nós estamos vendo uma geração que, se uma catástrofe, digamos, um pulso eletromagnético grande der lá na nossa estratosfera, o que vai acontecer? Não vai ter eletricidade, a humanidade acaba e ninguém sabe escrever. Gente, ninguém sabe pensar. Eu acho que é pior, não é escrever, ninguém consegue pensar. E aí eu lembrei de uma outra história que a gente não sabe se é verdade, mas circulou muito essa informação, né? Quando a NASA estava tentando desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, porque como lá tem vácuo, como lá tem o vácuo e não tem a gravidade, a caneta começava a escrever e falhava. E eles desenvolveram várias tecnologias para fazer a caneta funcionar e estava com dificuldades. E aí a NASA fez contato com a Agência Espacial Russa e perguntou para eles como vocês fazem para anotar no espaço. Afinal de contas, a caneta não funciona. Lápis. A gente fala, pelo amor de Deus, lápis. As coisas são tão óbvias. A nossa vida é simples. As pessoas querem dificultar. Dá um passo atrás e pensa de um jeito mais simples. É incrível essa história. Foi mais ou menos o que eu fiz numa adequação agora com o cliente, que o jurídico deles é o pessoal da antiga, que nem eu. Então, o que acontece? Eles tinham arquivos cheios de processos, mas era um processo, assim, eram 2 salas de arquivos e mais as pastas em cima dos arquivos, que eles tinham que comprar mais arquivos. Aí eu fiz uma avaliação de risco. Eu sinto essa dor, eu tenho isso no meu escritório. Tá vendo? Aí eu fiz uma avaliação de risco, aí falei assim, olha só, eu acho que o seguro contra incêndio não cobre isso aqui se ter. Mas cobra, a gente paga há 10 anos. Aí eu fui ver a apólice, olha só, eles têm na letrinha miúda aqui, como não tem sprinkler, tem vários, talvez 1 tonelada de papel aqui, se der incêndio, eles não pagam. Não estão jogando dinheiro até hoje fora. E outra coisa, se der cupim, se molhar, você perde todos aqueles processos ali, aí o policial aposentado chega lá, olha só, eu quero meu processo que eu vou dar uma entrada agora num pedido de pecúnia. A gente não tem, o rato roeu tudo, atrasa. Ué, porque vocês não digitalizaram? Aí eu consegui, através dessa análise de risco, mostrar para eles que eles vão ganhar algumas salas, o seguro que eles pagaram anos vai passar a valer, eles vão ter tudo digitalizado, vão sumir com aquilo tudo, destruir tudo, vão ter um controle e é muito mais ágil. Aí, quer dizer, eu consegui, por causa da minha atividade anterior, né, de avaliar os riscos, né, eu consegui adequar isso para o nosso procedimento. Ficou muito legal, eu consegui quebrar a resistência da pessoa que era mais resistência, que era o jurídico. Excelente, maravilhoso. Olha que legal. Você vai falando as coisas, eu vou lembrando as minhas histórias. Eu trabalhei numa seguradora no ano 2000, eu acho. Eu acho que foi 2000. Em 2000, olha só, o diretor do departamento legal, na época, ele falou, gente, nós vamos implementar aqui na seguradora política de mesa limpa e digitalizar todos os documentos. Eu não quero mais nenhum documento em papel. Na minha cabeça analógica, em 2010, não fazia sentido nenhum. Eu falei, como assim ele vai digitalizar tudo? Mas aí eu vou ter que imprimir para protocolar no fórum. Na época não tínhamos processo digital. Não era processo eletrônico. Mas ele queria que digitalizasse tudo e ele iniciou esse trabalho nessa seguradora. Ele já estava na vanguarda e nós não sabíamos, porque o futuro seria processos digitais que não precisaria mais de papel. E eu vi isso acontecer em 2010. E na minha cabeça, eu tinha resistência à mudança. Por isso que eu me coloco no lugar da pessoa que tem resistência à mudança, porque eu tive naquele momento. Eu falava, mas como assim? Como que vai digitalizar tudo? E o papel? A gente precisa do papel, sabe assim? Aquele apego ao papel, é muito bom.
E depois que passamos a utilizar computadores, é que a gente passou a gastar papel à beça. Era o que todos falavam: a gente agora não precisa mais imprimir. Você imprime tudo o tempo todo. Vamos acabar com as árvores. Mentira, agora está acabando com florestas inteiras. Quer dizer, a gente sempre faz alguma coisa e acha que está certo. Não necessariamente é o único meio. Há outros meios excepcionais para você fazer as coisas e simples. Pegar o lápis e anotar no espaço, é isso. É só você voltar um pouquinho os passinhos e você olhar para o quadro maior. Para tudo é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você quer aprender processo? Presta atenção num bom pedreiro, como ele trabalha. Ele sabe tudo que ele vai fazer. Eu vi o cara perdendo um tempão. Eu estou numa casa do meu cunhado no Espírito Santo, eles estão fazendo obra. Então, eu vi o pedreiro, antes dele fazer a obra dele, ele botar lonas, porque a casa do lado está fazendo obra. Ele se lembrou, ele olhou, poxa, ele vai rebocar toda essa parede aqui, vai sujar a minha obra toda. Eu vou evitar que isso aconteça. Uma solução simples. Aí, poxa, e tem uma solução de segurança, se você for examinar, né? É um processo de segurança. Porque não vai bater pedra nos blindexes, não vai estragar o piso que ele botou. Quer dizer, é um pouquinho de observação só. A prática faz ele tomar as melhores soluções. Por exemplo, eles desmontaram, eu até ajudei a carregar umas madeiras hoje, e eles desmontaram. Sabe o que eles vão fazer? Estão vendendo para esse vizinho que está numa fase anterior da obra dele. Que legal. Quer dizer, eles dividiram o valor das madeiras. Quer dizer, processo, você tem que ter... Se você tiver uma visão do processo global, você descobre maneiras de você economizar, de você agilizar, de você tornar muito mais eficiente. Exatamente. Então, e na adequação à LGPD, o DPO ele tem que ter essa visão macro. Mesmo que você não conheça o core business da empresa, os passos de uma adequação são os mesmos em qualquer lugar. Se for numa grande empresa, numa microempresa, se for no setor privado ou no setor público. É sempre igual. Então, você tem que ter uma visão global, sistêmica, igual você falou que seu pedreiro teve, uma visão sistêmica e só adequar aquele tipo de negócio que você está trabalhando agora. É isso que as pessoas não conseguem. Essa semana, eu atendi uma das nossas alunas de PO Plus, que ela estava em dúvida. Ela falou, Silvia, eu quero uma mentoria sua, porque eu não estou conseguindo organizar a adequação à LGPD aqui na empresa. Aí eu peguei e expliquei para ela, eu falei, você está seguindo o passo a passo? Aí eu pus o passo a passo para ela, ela falou, meu Deus, você acabou de me clarear tudo. Eu falei, mas escuta, você aprendeu isso no curso? Ela falou assim, eu aprendi, mas eu tinha esquecido, porque eu fiquei tão, assim, preocupada com a quantidade de coisas que eu tinha que fazer, que eu me perdi nos meus pensamentos e nos meus processos. Agora que você pôs o passo a passo em ordem aqui para mim, clareou de uma forma que eu estou tranquila. Eu falei, tá vendo? Você acabou de economizar uma mentoria, porque você não precisava de uma mentoria. Você precisava organizar a sua cabeça, a história do pensar. Você tem que parar, respirar e pensar. Eu sempre falo, quando você vai viajar, Carlos, você não precisa saber visualizar a estrada inteira, você precisa visualizar os próximos 100 metros. Qual é o próximo passo que você vai dar? É só isso que você precisa. Sempre saber qual é o próximo passo. Quais são os próximos 100 metros? Quando você completar os 100 metros, você vai enxergar os próximos 100. Você não precisa querer saber o tamanho da estrada inteira, olhar o mapa da estrada inteira, porque aí você pode ficar confuso. Você tem que dar um passinho de cada vez. Eu dirijo olhando, não o carro que está na minha frente, eu dirijo olhando os outros que estão à frente dele. Eu já saí de cada acidente só antecipando o problema. É assim mesmo. Eu sou muito metódico, eu tenho um toque, por assim dizer. Então, quando eu vou a algum lugar, eu fiz um planejamento. Eu faço um planejamento de viagem. Eu faço um planejamento para ir ao centro do Rio. Eu boto todos os meus compromissos, eu tento organizar eles para eu ir naquele dia e resolver tudo. Eu sei se eu vou de carro, eu sei se eu vou de ônibus. Então, são processos. A vida das pessoas é um processo, ainda mais aqui no Rio, né? Que é perigoso para policiais, imagina para os cariocas. Então, eu tenho que
me preocupar, tem um horário que eu não posso ir, tem lugares que eu não posso ir, tem clientes que eu não posso ir. Eu já tive a oferta de um amigo para conversar sobre adequação, mas em Jacarepaguá. Eu falei, meu amigo, Jacarepaguá está um tiroteio louco. Eu vou fazer o quê na Praça Seca? Ele, está difícil, a gente está pensando em se mudar. Quer dizer, Ué, uma faz com o falha Zoom, né, imensa. gente? Usa o Não, Zoom e e eles são faz pelo Zoom. multinacionais. Eles são multinacionais e eu negando o serviço. E ele falou assim, a gente não vai poder adequar, que a gente está tentando de sair daqui. O parque industrial, eu falei, então, meu amigo, para onde vocês forem, eu posso ajudar. Fora isso, vocês estão apertados, vocês estão com problemas, e estão com problemas de risco de segurança. Pô, a gente já perdeu o carro, a gente já teve funcionário baleado, então o risco aí de vocês não é de adequação, não, é de sobreviver. É. Mas a adequação, ela parte por essa análise também, né? Análise lógica, porque quando você faz uma simulação de ethical hacker, né? Onde É, estão os gaps da empresa na parte lógica, o ethical hacker, ele simula invasões do próprio ambiente para ver aonde estão as vulnerabilidades. Quem tem acesso, quem tem chave, principalmente na parte do servidor, quem tem a chave? O servidor é local, quem tem a chave dessa sala? Essa exato. sala ela é aberta, ela é fechada, ela tem, de repente, aquelas fechaduras digitais. Quem é que tem o login disso para poder entrar ali, né? E muitas empresas não fica ali no canto. Eu vi uma. A gente estava até no grupo do DPO Plus, eu não sei se você viu. O servidor era dentro do No banheiro da banheiro empresa. eu vi, eu morri de rir Aí eu naquela falei, hora. gente, isso é muito privado, né? Aí eu brinquei. Tipo, cara, é no banheiro da empresa o servidor, sabe assim? Como assim? Qualquer um entra lá com um pendrive e copia tudo. Em termos de segurança, eu já tinha avaliado eles, era a terceira ou quarta vez que eu tinha feito auditoria. A gente faz auditoria anual. Então, por exemplo, eles não tinham nem controle de acesso. Eu consegui botar controle de acesso. Eles pegavam a avaliação criminal, só pegavam aquelas certidões só mostram se o sujeito tem uma condenação transitada em Ou não? julgado. Ele pode ter Sim, 60 e não aparece. Então, sim, várias coisas a gente vai eliminando problemas e eles só estão lá mais tempo e estão conseguindo um outro lugar para ir por causa da pandemia, que foi todo mundo para casa. Mas como sim. eles produzem medicamentos, sabe o que aconteceu? O pátio ainda estava funcionando, os problemas ainda existiam. Parte dos problemas estavam em casa. Então, eles passaram a pagar uma intranet boa, né? Que eles tinham lá, eles expandiram isso para todos os funcionários, que não precisavam estar trabalhando lá, e resolveu-se muitos problemas, criaram-se outros. Por exemplo, Link MySEO, Phishing, eles todos caíam, uma vez por mês, criavam uma máquina virtual lá no sistema deles, eles identificavam, aí tinha que resetar tudo, interromper a produção, você parar o teu negócio é como você dar um tiro no seu pé. Vai Claro, demorar a cicatrizar e você vai mancar muito tempo. Então, sim, se você parar o seu negócio, você tem que fazer. O pior da atividade é você cessar o seu negócio. sim. Imagina uma empresa de produção de petróleo. A gente vai ter que parar aqui hoje. São milhões de dólares que o Mas sujeito teve não esse pode problema, tirar. né, de um hacker invadir lá no Texas uma empresa e o preço do petróleo no mundo inteiro aumentou por causa disso, porque estamos Exatamente. todos conectados, né? É um mercado global. Conseguiu Gente, paralisar uma produção de um oleoduto, né, uma transmissão, na verdade, do oleoduto que abastecia grande parte dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos é uma das maiores consumidores de petróleo. Se lá diminuiu a distribuição, claro, fica mais caro, porque fica mais escasso o produto e acaba reverberando no mundo inteiro. Agora, eu queria dar um passinho atrás de uma coisa que você falou muito importante, que é uma pergunta recorrente das pessoas que trabalham com RH. O RH pode pedir os antecedentes criminais de uma pessoa para o processo de seleção, Carlos? com certeza, com certeza. Isso é segurança empresarial. Né? Imagina, o sujeito vai trabalhar numa das coisas mais perigosas do mundo, que é uma sonda petrolífera ou numa mina. Imagina
se esse sujeito, você vai avaliar, ele tem ocorrências por uso de entorpecentes. Dirigindo embriagado. Você vai ser morto num acidente porque o seu colega, o seu ala, está embriagado, está sob o uso de drogas. Então, é uma questão de segurança pessoal mesmo. Sim. Pessoal mesmo, não é eu não quero dar, então você vai concorrer em outro lugar. Claro. Então, é tão importante que as empresas de petróleo eles utilizavam um tipo de serviço do Serasa. O Serasa, por exemplo, não te dá as negativações em termos financeiros. Eles Sim. tinham esse serviço, que eram todos os que eram envolvidos em acidentes previsíveis, acidentes porque eles não seguiram os procedimentos, eles dirigiram embriagados, foram parados numa blitz, não consegue mais serviço em nenhuma empresa de petróleo do mundo. Pode ser engenheiro, nuclear, pode ser qualquer... Não consegue mais em lugar nenhum do mundo. Não adianta. Interessante isso. E isso é importante até na construção civil, que é uma indústria também que é bem movimentada aqui no Brasil. Imagina um cara que faz um guindaste, que pilota um guindaste, e ele está sob entorpecente, e ele derruba lá de cima do prédio qualquer coisa, porque se você derrubar um negócio de 1 quilo, quando chega lá embaixo tem não sei quantas toneladas por causa da gravidade, né? Quantas pessoas ele pode matar numa obra, né? Quantas pessoas um pedreiro simples pode matar numa obra se ele estiver embriagado, ou se ele estiver, né, sob efeito de drogas. Então, é muito importante, e as pessoas acham que por causa da LGPD não pode mais pedir o atestado de antecedente criminal. Gente, isso é processo interno, é só você ter uma finalidade, uma hipótese de tratamento para a exigência daquele documento, que está tudo bem. Eles acham que a LGPD veio proibir o tratamento, ela não veio proibir, ela veio só organizar o tratamento dos dados pessoais, só isso. E as pessoas acham que veio proibir o tratamento, não é proibir, gente. Ela não te proíbe nada, ela não te proíbe. Exatamente. Em nenhum lugar na LGPD você tem proibição de tratamento de dados, você só precisa encaixar aquele tratamento em uma hipótese, só isso. É um absurdo, mas uma vez me fizeram uma consulta, eu ainda estava na ativa, fizeram uma consulta para ver se um sujeito que tinha morrido tinha carteira de habilitação. Acessei o sistema, aí eu falei, olha só, ele não tem. Quando você tenta tirar a carteira de habilitação, você cria um cadastro chamado Renasce. Então, mesmo que você não tire a habilitação, aquele teu CPF vai estar lá, bom, no ano tal ele tentou tirar. Ou seja, esse cara não tinha carteira de habilitação, ele nunca tentou tirar. Sabe o que ele pilotava? Ele transportava nucleares e explosivos. Como que ele conseguiu? Sorte que, porque nunca ninguém cobrou. Sorte que ele faleceu durante as férias num acidente de trânsito. Meu Deus, imagina se ele está transportando alguma coisa nuclear e ele tem um acidente, porque para você transportar determinados tipos de carga, você tem até que ter uma carteira especial e um treinamento especial. Sim, um treinamento especial. E o cara não tinha provavelmente ele deve ter falsificado alguma coisa, porque é impossível uma empresa desse porte. Esse foi o problema. Aí eu fui além e eu descobri que a habilitação dele era comprada. Então, acabou-se. Quer dizer, o seguro não pagou o seguro de vida dele, criou sérios problemas. O Ministério do Exército, né, o controle, deu uma multa absurda neles e isso esbarrou para todas as empresas. Eu ganhei uma grana doida, só fazendo avaliação desse pessoal que fazia transportação. Mas é aquela coisa, né? Quando o ladrão entra, que a gente vai trancar a porta. Então, um precedente mudou todos os procedimentos desse determinado ramo de atuação. É igual quando um avião cai, né? Cada vez que um avião cai, eles descobrem qual foi a falha e aquela falha é corrigida.
Então, cada Exatamente. case acaba mudando todos os processos internos das empresas. É ruim porque aconteceu um problema, mas é bom porque não acontecerão futuros, né? Então, a gente tem que ir aprendendo o tempo inteiro com os processos, como fazer a adequação do seu negócio, não só LGPD, mas em tudo. Porque o pessoal fala assim, Tudo. LGPD é inclusive a segurança dos próprios funcionários, né? Tudo engloba Exatamente. LGPD, a segurança como um todo. Isso é muito legal de você falar. A senhora Mas vê uma hoje coisa. você. A senhora vê uma coisa. Eu me aposentei em 2014, isso aconteceu perto da minha aposentadoria. Em 2016 eu ainda estava fazendo pesquisa, acredita? Olha, 2 anos depois, eu fiz pesquisa da Argentina, da Colômbia, do Equador, dos motoristas lá. que Então, eu legal. verificava com os policiais de lá, esse acesso a gente tem na área de inteligência, Aham. a gente trabalha com todos eles. E você descobre gente que tinha, aqui no Brasil, que tinha 3, 4 CPFs. Você vai descobrindo assim, uns absurdos. Eu falei, esse cara dirige. É a mesma coisa que você botar um estelionatário pilotando um caça. Deus me Sim. livre. Esse cara, um dia, ele vai querer fazer uma festa, vai roubar o caça. Né, coloca Imagina. um terrorista, né, para ser o piloto do caça, mais ou menos isso, né? Exato. Segura as torres gêmeas aí. É bem isso mesmo, as pessoas às vezes não fazem esse tipo de avaliação lógica, chamam isso de avaliação lógica. Eles ficam tão preocupados com a avaliação cibernética e esquecem a avaliação lógica, né? Dá o passo a passo, a gente lembra da história do lápis. Vamos dar uma olhada no lápis, gente. Vamos olhar a máquina de escrever, sabe? Vamos dar um passo para trás e começar a pensar sistemicamente. O que pode dar errado aqui? O que tem de Um estagiário pode vulnerabilidade dar aqui? errado, um estagiário pode fazer besteira, um profissional pode fazer besteira, o diretor pode fazer besteira. Sim, Então, é o fator humano. O fator sim, humano é aquilo que nós vamos trabalhar. A gente pode até se enganar, descobrir o nosso erro e consertar. Mas numa empresa grande, depois que o cara caiu do andaime, não adianta mais. Você tem que prever. Bota o EPI exatamente, nele. Amarra o exatamente, andaime na parede. Se você botar o cara pendurado no andaime e não amarrar o andaime, vai vir ele e o andaime abaixo. As soluções exatamente, são simples. exatamente. Todas as respostas são simples. É só você abrir um pouco o leque e abrir, ver o quadro geral. Né? E você Então, vai resolver muita coisa. ô, Carlos, deixa eu voltar atrás uma coisinha que você falou. Você faz adequação de pequenas associações. E uma pergunta que sempre vem para a gente: organizações não governamentais, associações sem fins lucrativos, igrejas precisam se adequar? Fala um pouquinho sobre isso, Carlos. Todos têm que se adequar, todos. Essa associação que eu estou fazendo, eles têm médicos como funcionários, têm dentistas funcionários, ou seja, a maioria são aposentados policiais idosos, tem crianças dependentes, imagina a complexidade. Só tem dado sensível aí, dado médico, dados de idosos, dados de criança e pessoas politicamente expostas, né, equivalentes aos policiais. Sim, Quer dizer, sim. eles tratam extrema complexidade. Eu pensei que ia ser fácil, nossa, eu falei, eu acho que eu vou levar uns 7, 8 meses, e bote 7, 8 meses aí. A gente está trabalhando aos pouquinhos, é um processo. Ele leva muito tempo, mas você se dedica algumas vezes por dia, eu estou sempre entrando em contato com os gestores lá, pedindo ajuda a eles, e eu respondo algumas das dúvidas deles, e eles me trazem outras dúvidas, eu respondo com outras dúvidas. É um processo que ele vai se desenrolando. Você não tem você segue aquela receita de bolo, mas vai abrindo, 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 abrindo. Sim, Todos precisam. Eu não trato dados pessoais. Trata sim. Pior é que você não tem a menor ideia. Você trata. Você tem funcionários. sim. Você tem funcionários. Quais são os seus maiores problemas na tua empresa? Amigo meu que trabalha há 20 anos nem quis ouvir eu falar. Falei, quer dizer que você não trata dados pessoais? Quantas ações trabalhistas você já teve? Umas 30. Legal, você ter 30 ações trabalhistas, então você não trata dados pessoais. O teu funcionário daí ele vai te denunciar na NPD. Exatamente. É o concorrente que vai te denunciar. Ele ficou com o olho arregalado, minha pressão subiu. Eu falei, caramba, vai parar no hospital. Mas tem que doer. É Infelizmente, verdade. tem que doer.
Depois que nós estamos trabalhando, aí você tem que transmitir calma, você tem que transmitir sossego, tá? Eu aprendi isso em tiroteio, tá? Manter-se gelado, frio no momento de tensão extrema. Verdade. A adrenalina, quando eu atirava, eu via as cápsulas saindo em câmera lenta. Eu não ouvia nada. Silêncio absoluto. Foco total. Você fica tão focado que você não sabe nada. O alvo é aquele ali e a gente vai atrás. E nessas situações, é a diferença entre viver e morrer, entre você fazer uma besteira na empresa ou você fazer um trabalho de excelência. Aí esse cara vai falar para o cunhado dele, vai falar para o irmão dele, vai falar para os filhos dele vão indicar. Então, você vai ter muito trabalho. De cara a gente não consegue, mas é assim, em todo serviço você vai em 50 até que você conseguir vender um. Claro, claro. É assim, não desistam, não pode E ser você vai plantando uma semente, porque muitas pessoas que te falaram não hoje, porque ainda não têm a maturidade para entender da necessidade, quando vê o vizinho tendo uma denúncia ou tomando uma multa, ou ele mesmo sendo denunciado, ele vai lembrar de você, porque você procurou ele para falar disso. Então, as pessoas têm que entender também o longo prazo, né? Você está plantando uma semente, a gente está mudando uma cultura de um país, isso não acontece do dia para a noite. Eu tive oportunidade com 2 que são clientes, né? Um é amigo, eu não estou cobrando nada, estou fazendo, que é o menorzinho de todos. E eu tive a oportunidade com esses 2 clientes, eles falaram assim, não, eu falei com um amigo advogado, ele disse que a gente não precisa de fazer adequação. Falei, olha só, pega por escrito, porque quando der problema, você me traz isso por escrito, que aí eu te ajudo a fazer a ação de regresso contra o profissional. Exatamente. Eu acho absurdo. Não, eu acho absurdo, Carlos. Como que um profissional do direito diz para uma empresa você não precisa obedecer uma lei federal? Com base em quê? E nos 2 casos não quiseram dar por escrito, não. Claro, não são malucos. Olha, você não precisa cumprir uma lei federal, tá? O advogado está mandando. Não existe isso, gente. Exatamente. A premissa do Código Civil não é você não pode alegar descumprimento da lei, você não pode descumprir a lei alegando que não a conhece. Legal. Não é? Reserva legal. Exatamente. A lei ela é pública, acabou. Acabou. E outra, se o cliente está te questionando e você não sabe, o que você tem que fazer? Ganha um tempo, diz que vai responder para ele depois que você está ocupado, vai estudar, ver o que é o negócio, para depois dar a resposta certa. Aí o cara não conhece porque está desatualizado e me dá uma dessa. Gente, isso cabe uma responsabilização, com certeza, perante a OAB. Olha o prejuízo que a empresa pode tomar. Professora, tem que ser ninja. E eu era ninja. Eu aprendi com os cascudos. Os cascudos são os policiais antigos, tá? E eu utilizo isso muito. Eu fui depor uma vez e me perguntaram sobre uma ocorrência de 6 anos antes. Aí eu falei, não me recordo. Aí o promotor virou assim para o juiz, interessante, eles não se lembram só do que não querem. Eu falei, eu posso fazer um questionamento? Vocês se lembram da dona fulana de tal? Fulana de tal? Ela acabou de sair daqui, prestou declarações. O senhor sabe como ela estava vestida? O senhor sabe o cabelo dela estava preso, solto? Ninguém sabia. E o senhor quer que eu saiba um negócio de 6 anos atrás? O senhor está de piada. E eu falo assim para juiz, eu falo para promotor, não devo nada a eles. Não devo nada a eles. Aí o juiz ficou rindo do promotor, tipo assim, esse babacão mereceu. Eu falei, olha, eu peguei um carro emprestado para vir aqui em Itaperuna. Tá? Um trabalho para cooperar com a justiça, eu sou tratado com essa extrema falta de respeito. Tem alguma coisa a mais que eu tenha que assinar? Eu vou embora agora. Olha, aí o juiz, vamos tomar um café? Ele suspendeu a sessão e vai tomar um café comigo. Quer dizer, você tem que ser incisivo quando você tem que ser e você tem que ser maleável quando tem que ser. Sim. O cliente, às vezes, ele precisa de um tapa na mesa para ele acordar. Sim. Tá? Principalmente quando ele acha que é caro levantar uma camada de segurança. Aí você tem que perguntar para ele, é mais caro levantar uma camada de segurança ou você ter 2 ou 3 dias da sua empresa paralisados, igual aconteceu com a Renner?
E Quanto que a pior, Renner deixou de lucrar com 2 dias de todas as lojas físicas deles paralisadas no Brasil inteiro? não, interrupção de negócio é a quase morte de qualquer. O conselho diretor tira o presidente numa situação dessa. Ah, mas foi o Exatamente. pessoal do TI, não tem desculpa. Nós paramos o serviço, você tinha que pensar. Você tinha que Claro, pensar. tem, Então, tem que ter alguém ali na empresa pensando nos riscos do negócio. Quais os riscos nós estamos correndo? Vamos fazer aqui uma gestão de risco? Quais os riscos estamos correndo? Que nível de risco é baixo, é médio ou é alto ou é altíssimo? Como que eu nós posso estamos lidando com transformar, isso? eu posso transformar esse nível médio ou alto em um nível baixo, Sim, propondo as ações mitigatórias. A gente faz isso exatamente. todos os dias, só que não sabe. Então, a adequação é idêntica a isso. Você Travou de novo aqui para mim, Carlos. Travou de novo aqui. Vamos encontrar ver se ele consegue todas as voltar. fragilidades. Legal, aqui está legal. Está me Tá, então ouvindo? volta. Está me ouvindo? Volta um pouquinho, voltou agora. Fala de novo o que você estava falando sobre Nós vamos. diminuir os riscos médios e altos. Você tinha parado aí Exatamente. quando começou a falhar, vai. Quando você consegue identificar quais são os riscos, você pode fazer uma ação mitigadora. Então, por exemplo, você mora num lugar que tem erupção vulcânica. Meu querido, não dá para você montar uma fábrica no pé do vulcão. Você vai para longe. Ah, eu vou construir a empresa com isolamento térmico por causa do frio. Poxa, você vai fazer isso aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro? Frio. Frio? Que isso, cara? Vai cozinhar todo mundo. Então, você Sim, pode propor ações que vão te economizar dinheiro, te dar eficiência, e o cara vai falar, poxa, mas isso é caro. Não, caro é se você gastar com isso errado. Aí, exatamente. uma empresa que eu fui, eles tinham 7 computadores antigos. O Windows que eles tinham era aqueles Windows que vinham na Dell para 6 meses. Aí depois Sim, você tinha que fazer a assinatura, né? sim. Aí eu falei, não, a gente baixou um programinha aqui. Eu falei, é tudo Piratex. O Office É é um absurdo. Piratex. Não, mas tem muita empresa grande que tem 100 computadores e tem 2 com a assinatura correta, o resto é tudo pirata, é inacreditável. E o Aí, pirata não aí consegue atualizar o sistema. E sem o sistema atualizado, você está vulnerável ao ataque todo dia. e quando a gente tem uma live que a gente espelha a tela e aparece lá esse Office, esse Windows não é original lá embaixo. Ah, eu nunca vi. Eu já vi isso de morrer de rir. Eu Eu não vi. fiquei Essa vendo. pessoa ainda passa vergonha, né? Essa eu não vi. Olha, é pior do que você pegar o celular e ir para o banheiro durante uma live. Pior. Verdade. E você E vai com a câmera notar que. aberta, né? Com a câmera aberta. Exatamente. Ó, Ai, isso a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Eu não sabia. Eu sou um pato novo, por assim dizer, na adequação. Eu não mergulho fundo, mas eu tenho muita segurança em tudo que eu posso propor. Tá? Hoje eu me sinto seguro em fazer de qualquer empresa pequena, de qualquer empresa média e até média em termos de tamanho. E de sim, alta complexidade, porque eu estou com uma de alta complexidade e não é um bicho de 7 cabeças. Você só tem que ter ciência. Tá? sim. Você vai lutar contra as resistências, é normal você lutar contra as resistências. Eu resisto, às vezes, a algumas coisas, Sim, tá? é Mas eu normal. aprendo. Eu aprendo, é assim. Então, eu até brinco. Hoje eu estava brincando com meu sobrinho, e eu falei assim: olha, você não escolhe nada. Ele, como assim, tio? Eu não escolho nada. Rapaz, olha só, eu sou casado. Eu não decido e não escolho nada. Aí o rapaz estava vendendo pão para a gente. Você não decide nada. Ele, poxa, a vida ficou mais triste para mim. Falei, nós não decidimos nada. As circunstâncias vão decidindo. Sim. Vão mostrando o caminho que a gente tem que tomar. Aí ele, poxa, tio, agora eu vou chegar em casa, ninguém vai me obedecer. Eu falei, nem seus irmãos mais novos te obedecem. O cachorro não te obedece. Tu acha que quando você se casar, alguém vai te obedecer?
Aí ele é chato, né? Eu falei, não, é a vida, é assim. Não É, adianta. Não adianta dar murro em ponta de faca. Você vai ter exatamente. que desviar, fazer caminhos sinuosos para você conseguir seu objetivo. Não precisa fazer carnaval. É só ser correto, direto e honesto. O Sim, cliente vai, vai confiar em você. Você pode fazer burrada. Ele vai falar, poxa, valeu, você tentou, sim. vamos mudar. Se a Tá? É gente o que eu puder, se a gente pudesse resumir essa live hoje, seria pensamento sistêmico, fazer o simples, né, com ética e transparência, e sempre replicar o que deu certo nas outras. Porque cada experiência, cada adequação, eu sempre falo, cada adequação ela é única, mas de cada uma você vai aprender uma coisa nova e você pode replicar aquilo na próxima. Isso que é muito legal. Carlos, o estamos pessoal. chegando no finalzinho já da nossa live. Olha que legal, passou muito rápido. Como DPO Plus, eu quero que você dê um conselho de um DPO sênior aqui já, né? Posso chamar de sênior porque você já é formado. Um DPO sênior. Qual é o conselho que você daria para quem está querendo começar a trabalhar com o Lei Geral de Proteção de Dados? Olha só, quem começou a trabalhar agora está na frente. São milhões e milhões, e eu não estou falando de brincadeira, são milhões de empresas que não têm ideia. O que é LGPD? Eles pensam que é LGP, LB, PT. LGBT, tá? Aí você explica o que é. Eu expliquei para minha dentista, ela ficou com a boca aberta. Falei, eu não vou tratar seus dentes, não. A senhora tem que tratar os meus. Ela, mas eu não sabia que era isso. Eu falei, mas você não pode desistir. As oportunidades estão aí. Você não precisa ser aquele cara chato, mas você vai ter, todos os lugares que você vai são empresas. Amigos seus têm empresas. Você fornece isso. Teve se você desistir antes de começar, adeus. Você não vai dar certo em nenhuma carreira, em nada que você faça. Tem que ser resiliente, tem que ter o apoio da família. Se você não tiver apoio da família, esquece. Você não vai fazer nada na sua vida. Você não pode pegar um ônibus que vão dizer, você vai cair do ônibus. Tá? E você tem que ser o mais correto possível. Eu trabalhei numa área extremamente nojenta, em que a maioria das pessoas elas têm que ser um pouco mau caráter, senão elas não vão conseguir fazer o trabalho dela. Eu menti muito, tive que mentir muito. Quando você está interrogando um marginal, primeiro que eu já sei tudo que esse marginal faz e que ele é. Aí Eu você nunca joga o interroguei verde para ele. colher o maduro, né, Carlos? Sem a inteligência, eu nunca depus, nunca peguei ninguém. Eu sempre sabia tudo que ele fez e o que ele deixou de fazer. E eu ia em tudo que estava podre, eu fazia ele mentir em tudo. Tá? Então, você precisa ser ético para chegar na sua ética final. Eu estou mentindo para o cliente? Não. Você pode estar até aumentando a situação, mas ela é grave. Ela Sim. é grave. Você tem um câncerzinho? Não. Você está com uma metástase, meu amigo. Não existe Está em estado cancerozinho. terminal a sua situação. Então, se você for direto, você mostrar que você tem a seriedade e você tem firmeza, não E é ser bruto. conhecimento, principalmente, né? Conhecimento sobre o que você está falando, que se você passa uma credibilidade para o cliente, você já ganhou aquele cliente. E sabe como é que eu tenho conhecimento? Eu tenho os vídeos, todos aqueles minutos de sabedoria da professora Silvia. Eu tenho todos, eu tenho gigabytes, eu vejo aquilo direto. Eu salvo as telas do Instagram, eu salvo consentimento. Eu sei que ela fica até arrepiada quando fala em consentimento. E eu sei tudo, fujo de consentimento. Que Eu já sei legal. tudo. E olha que eu já sou uma pessoa de certa idade, eu esqueço das coisas. Tá? Então, eu tenho que ver muito mais vezes. Eu assisto às aulas muito mais vezes. Tá? Eu vim aqui para o Espírito Santo, eu vim com o headphone. Esse headphone, você vê como é que eu sou antigo, né? O headphone é Uhum. antigo. Tá? Eu vim aqui e tá esse SD card aqui tá com música, e quando eu passo uma pasta à frente, ele tem os Os videozinhos do meus Instagram. vídeos curtos. Que legal. Aí eu fico ouvindo aquilo e aquilo vai entrando na cabeça, É porque isso. eu vou ser o melhor. Se eu não Ah, for o que melhor, bom. eu vou ser um dos melhores.
Que né? lindo isso. Eu quero que se lembrem de mim, e quando se lembrar, pô, tem um cara chato, é um cara que fala muito, mas ele sabe do É que ele faz. bom. Ele é Ele bom. é bom. Eu Que vou chamar. legal. Ele cobra caro. Não é caro. Caro é se você não me chamar. Vai ser muito Exatamente. mais caro se não me chamar. É isso aí. Muita gratidão, Carlos, por você ter dividido conosco o seu conhecimento, a sua experiência e os seus cases de sucesso aqui para todos os nossos alunos, os nossos espectadores, porque, afinal de contas, eu sempre falo, o profissional próspero é aquele que divide o conhecimento com o próximo, né? E quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, na verdade. Muita gratidão a todos que assistiram com a gente também e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um prazer imenso. Adeus.